E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuação aí às nossas aulas de raciocínio lógico argumentativo, certo? Olha só, hoje nós vamos falar sobre a bendita tabela verdade. Mas mais importante, talvez, do que saber montar ali as regras dos conectivos, é saber montar corretamente a tabela verdade. Se você errar a construção da tabela verdade, você está ferrado, tá? Então eu trouxe algumas dicas para vocês, eu vou ensinar vocês a montar a tabela verdade. A quantidade de linhas da tabela verdade vai depender da quantidade de proposições que você tiver. Então, se você for analisar uma proposição, você vai ter uma tabela com duas linhas. Se você for analisar uma sentença que tem duas proposições, você vai ter uma tabela com 4 linhas, certo? Se tiver 3 proposições na mesma sentença para analisar, você vai ter uma tabela com 8 linhas. E uma coisa, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é comum até ter questões perguntando quantas linhas tem a tabela. Ele dá uma proposição para vocês e aí você tem que identificar quantas proposições simples tem para descobrir quantas linhas tem essa tabela. Mas é a coisa mais fácil do mundo, pessoal. É uma potência de base 2. Em outras palavras, se tem uma proposição, você vai fazer 2 elevado a 1. 2 proposições, 2 elevado a 2. 3 proposições, 2 elevado a 3. 4 proposições, 2 elevado a 4. 5 proposições, 2 elevado a 5. Mas, professor, eu não lembro como resolve 2 elevado a 5. O 5 indica a quantidade de vezes que você vai repetir o número 2. Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Você vai repetir o número 2 5 vezes e vai multiplicá-los. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Isso aqui é potenciação, tá? Então, a quantidade de linhas da tabela verdade vai depender da quantidade de proposições. É só fazer 2 elevado ao número de proposições que tem. Aí você descobre a quantidade de linhas, tá bom? Mas como é que nós vamos montar a tabela verdade? A tabela verdade mais utilizada é a de 4 linhas, ou seja, 2 proposições. Ou seja, nós vamos fazer 2 elevado a 2, que é igual a 4. Eu vou montar aqui a tabela da seguinte maneira. 3 colunas, proposição 1, proposição 2 e resultado da análise. A primeira coisa que nós vamos preencher vai ser a coluna da proposição 2. Sempre vai ser igual? Sempre. O preenchimento aqui não muda, tá? Nós vamos preencher da seguinte maneira. Eu vou colocar o quê? V, F, V, F. Sempre alternando. Então, a coluna da proposição 2, nesse caso a coluna do meio, vai ficar VF, VF. Aí eu vou preencher a coluna da proposição 1. Eu vou fazer 2 Vs e depois 2 Fs. Decora isso. Proposição 2. Coluna do meio, você vai fazer VF, VF, alternado. Na proposição 1, você vai fazer 2 vezes o V, depois 2 vezes o F. Certo? Então, é assim que você vai montar a tabela verdade de 2 proposições. Tá bom? E se você tiver que montar uma tabela verdade, pessoal, de 3 proposições. 3 proposições, eu vou ter quantas linhas? 8. A tabela verdade de 3 proposições é mais difícil de você ter que montar para resolver algo, tá? Tabela verdade de 2 proposições é batata, você vai usar a rodo. Agora, de 3 proposições é bem difícil você ter que usar em alguma questão. Mas é possível, existem questões que caem em 3 proposições, então vamos aprender. Neste caso, você vai começar pela proposição 3. Você sempre vai começar preenchendo pela última proposição. Quando tem 2 proposições, você começou a preencher pela proposição 2. Como tem 3 proposições, vocês vão começar a preencher pela proposição 3. Ué, professor, eu vou preencher como? Da mesma forma que a outra. Você vai colocar VF, 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 VF. Tá alternado. VF, 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 VF. Professor, na outra coluna eu vou fazer aquele esquema VVFF? Sim, mesma coisa. Então, vou lá, ó, colocar 2 vezes, 2 Fs, 2 vezes e 2 Fs. E na terceira coluna, como é que você vai colocar?
eu vou colocar 4 vezes 4Fs. Então, eu vou colocar aqui V, 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 depois F, 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 F. Então, é assim que nós vamos montar a tabela. Primeira coluna alternado, VF, a proposição 3, né? VF, 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 VF. Proposição 2, 2 vezes 2F, 2 vezes 2Fs. E na primeira coluna, 4 vezes 4Fs. Beleza? O resultado da análise vai depender de qual é o conectivo que está sendo empregado. Tá bom, pessoal? Então, é o seguinte. Na próxima aula, vamos começar a estudar esses benditos conectivos? Então, vamos lá. Um grande abraço, até a próxima aula. Fui!